Audiolivro Bem-aventurados os puros de coração, por Thomas Watson. Rogo ao nosso Deus, que possui toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança, que use essa exposição da sua palavra para conduzir muitos dos seus escolhidos a nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo, ao único Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Seja a glória para todos sempre. Amém e amém. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. O Deus Santo, que é tão puro de olhos, que não pode suportar o mal, Abacuque 1:13, requer pureza de coração, e para que os homens sejam adornados com essa joia, ele promete uma visão gloriosa e beatífica de si mesmo. Eles verão a Deus. Duas coisas precisam ser explicadas: a natureza da pureza e o sujeito da pureza. A natureza da pureza. A pureza é algo sagrado e refinado, aquilo que é diametralmente oposto a tudo que contamina. Devemos fazer distinção entre os vários tipos de pureza. Em primeiro lugar, há uma pureza primitiva que está em Deus de maneira original e essencial, assim como a luz está no sol. A santidade é a glória da divindade, pois Deus é glorificado em santidade. Êxodo 15:11. Deus é a origem, o padrão e o protótipo de toda a santidade. Em segundo lugar, há uma pureza criada. É assim que a santidade está nos anjos e uma vez esteve em Adão. O coração de Adão não tinha a menor mancha ou tinta de impureza. Chamamos de vinho puro aquele que não tem mistura, ou de ouro puro aquele que está livre de escórias. Tal era a santidade de Adão. Ela não é encontrada na terra, precisamos ir ao céu para sustentá-la. Em terceiro lugar, há uma pureza evangélica, na qual a graça está misturada a algum pecado, como ouro na mina, como vinho que tem borras, como tecido precioso, como uma mancha e como os pés da estátua de Nabucodonosor, que eram em parte de ferro e em parte de barro. Daniel 2:35. Deus chama essa mistura de impureza em um sentido. Assim como o rosto pode ser chamado de belo, mesmo que tenha algumas sardas, a pessoa pura de coração é aquela que estuda para se tornar mais pura e que tem nojo de si mesma por causa de sua impureza. Algumas pessoas entendem que a pureza de coração significa castidade. Outras pessoas entendem que significa sinceridade. Salmos 32:2. Mas eu suponho que a pureza aqui deve ser entendida em um sentido mais amplo, como uma referência a vários tipos e graus de santidade. Dizemos que são puras aquelas pessoas que são consagradas, que foram ungidas com o óleo da graça. Essa pureza é muito mal entendida. Civilidade e moralidade não são pureza. Um homem pode estar revestido de grandes virtudes morais, tais como justiça, caridade, prudência e moderação, e ainda assim ir para o inferno. Uma profissão de fé não é pureza. Uma pessoa pode ter o nome de que vive e, contudo, está morta. Apocalipse 3:1. Ela pode ser varrida pela moralidade e adornada pela profissão de fé. Não obstante, um demônio pode habitar nessa casa. O cometa brilhante não é uma estrela. A língua do hipócrita pode ser de prata, mas seu coração é de pedra. A pureza consiste em duas coisas, a saber: em uma retidão da mente, que valoriza a santidade como critério de seus julgamentos, Salmo 119:30, e em conformidade de vontade, que abraça a santidade em suas afeições, Salmo 119:97. Uma alma pura é formada no molde da santidade. A santidade é o sangue que corre das veias da pessoa que é pura de coração. 2. O sujeito da pureza. O sujeito da pureza é o coração, pois a pessoa deve ser pura de coração. A pureza de coração não exclui a pureza de vida, assim como a pureza da fonte não exclui a pureza do riacho, mas é chamada de pureza de coração porque o coração é o mais importante na verdadeira religião e não pode haver pureza de vida sem isso. O grande cuidado de um cristão deve ser manter o coração puro, assim como alguém preservaria especialmente a fonte de ser envenenada. Em um duelo, um homem protegerá principalmente o seu coração. Semelhantemente, um cristão sábio deve, sobretudo, ter cuidado para manter o seu coração puro. Tome cuidado para que o amor ao pecado não entre ali e que venha a causar a morte. Os cristãos devem, acima de tudo, aspirar à pureza de coração, ou como diz 1 Timóteo 3:9,
devem conservar o mistério da fé com a consciência pura. A justificação é causa de nossa felicidade e a sanitização é a evidência dela. 3. Razões para a pureza. 3.1. A pureza é exigida na Escritura. Deus diz ao seu povo: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Não é apenas o ministro que pede que você seja santo, mas isso é algo que o próprio Deus o exige. O que o Deus Santo poderia fazer com servos ímpios? 3.2. Por causa da condição impura, a amaldiçoada, por causa da condição impura e amaldiçoada em que estamos, antes que a pureza seja operada em nós. Somos um amontoado de barro e pecado misturados. O pecado não apenas nos cega, mas nos contamina. O pecado é chamado de impureza, Tiago 1,21. E devido ao tamanho dessa impureza, ele é comparado a uma doença do coração, 1 Reis 8,38. A corrupção, Deuterônimo 32,5. Ao vômito, 2 Pedro 2,22. A bebê se revolvendo em seu próprio sangue, Ezequiel 16,6. E a um trapo de pano usado durante a menstruação, Isaías 30,22. O qual, como disse Jerônimo, era a coisa mais contaminante segundo a lei. Todas as advertências da lei que Deus designou eram apenas para lembrar os homens de como eles eram repugnantes antes de serem lavados no sangue de Cristo. Mesmo que a malignidade de todos os males do mundo fosse reunida, ela não seria algo tão maligno e corrupto como o pecado. Um pecador é um demônio em forma humana. Quando a vara de Moisés se transformou em uma serpente, ele fugiu dela. Se Deus abrisse os olhos dos homens e lhes mostrasse suas deformidades e defeitos condenáveis, eles fugiriam de si mesmos, como de serpentes. Isso mostra quão grande é a necessidade que temos de pureza. Quando a graça vem, ela lava essa imundícia infernal, transforma etíopes em verdadeiros israelitas, transforma corvos em cisnes. Faz aqueles que são tão sombrios quanto o inferno se tornarem tão alvos como a neve. 3.3. Porque somente os puros de coração têm uma participação salvífica no pacto da graça. Como lemos no livro do profeta, água pura é aspergida sobre o povo do pacto de Deus. Ezequiel 36:25. Agora, até que sejamos aspergidos dessa maneira, não temos nada a ver nem com a nova aliança, nem com a nova Jerusalém. Se um testamento é feito apenas para pessoas qualificadas dessa maneira, então ninguém pode ser participante dos benefícios dele, a menos que tenha essas qualificações. Da mesma forma, Deus fez um testamento e um pacto de que Ele será nosso Deus e nos concederá a glória eterna. Porém, com esta cláusula ou condição no testamento, a saber, que sejamos pessoas purificadas, tendo então água pura aspergida sobre nós, até que essa purificação seja uma realidade a nosso respeito. Não temos nada a ver com Deus ou com a misericórdia dele. 3.4. A pureza é o objetivo de nossa eleição. Como está escrito em Efésios 1:4, Deus nos escolheu nele para sermos santos. Deus não nos escolheu por nossa santidade, mas para a santidade. Aqueles a quem ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8:29. Deus nos predestina para sermos conformes à imagem de Cristo, cuja imagem consiste em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4:24. Portanto, enquanto você não é santo, também não pode mostrar nenhum sinal de que você é um eleito, mas sim a marca do diabo. 3.5. A pureza é o objetivo de nossa redenção. Se pudéssemos ter ido para o céu enquanto permanecíamos em nossos pecados, Cristo não precisaria ter morrido. Porque ele derramou seu sangue, senão para nos redimir de um modo vazio de vida. 1 Pedro 1:18-19. O apóstolo Paulo diz que Cristo deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Tito 2:14. Cristo derramou seu sangue para nos lavar de nossa impureza. A cruz era tanto um altar quanto uma bacia. Jesus morreu não apenas para nos salvar da ira, 1 Tessalonicenses 1:10, mas para nos salvar do pecado. Mateus 1:21. Quando seu lado foi perfurado, saiu água.
que significa nossa purificação, assim como sangue, que significa nossa justificação. 1 João 5,6. A verdade é que Cristo seria uma espécie de monstro se tivesse a cabeça pura e os membros impuros. 4. Porque a pureza deve estar principalmente no coração. 4.1. Porque se o coração não é puro, não diferimos em nada de uma pureza farisaica. A santidade dos fariseus consistia principalmente em coisas externas. A pureza deles era exterior. Os fariseus nunca se importavam com o interior do coração, como o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 23, 25 e 27. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Os fariseus eram bons apenas superficialmente. Eles eram apenas pintados de branco, não realmente brancos. Eles eram como uma madeira podre pintada com uma fina camada de tinta. Eles eram como uma chaminé de ouro, mas que por dentro não tinham nada além de cinzas. Salviano se queixou de pessoas hipócritas como estas, as quais tinham Cristo em suas bocas, mas não em suas vidas. Agora vamos um pouco mais adiante. Seja puro de coração, como a filha do rei, que é toda formosura no interior. Salmos 45:13. Caso contrário, a nossa pureza é farisaica, e a respeito disso, Cristo declara: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 5:20. 4.2. O coração deve especialmente ser mantido puro, porque ele é o principal lugar da residência de Deus. Deus habita no coração. Ele toma o coração como sua própria morada. Isaías 57:15, Efésios 3:17. Portanto, ele deve ser puro e santo. O palácio de um rei deve ser mantido livre de contaminação e especialmente o seu trono. Quão santo ele deve ser? Se o corpo é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:19, então o coração é o santo dos santos. Tome cuidado para não contaminar o principal lugar onde Deus habita. Que esse lugar seja lavado com lágrimas santas. 4.3. O coração deve especialmente ser puro, porque é o coração que santifica tudo o que fazemos. Se o coração é santo, tudo é santo. Nossas afeições são santas e nossos deveres são santos. Como diz Mateus 23:19, é o altar que santifica a oferta. O coração é o altar que santifica a oferta. Os romanos guardavam suas fontes de água para que não fossem envenenadas. O coração é a fonte de todas as nossas ações. Portanto, vamos manter essa fonte longe do veneno. Seja puro de coração. Veja aqui qual é a beleza que torna uma alma bonita aos olhos de Deus, a saber, a pureza de coração. Você não passa de um leproso espiritual até que seja puro de coração. Deus ama a pessoa que é pura de coração, pois vê sua própria imagem desenhada ali. A santidade é a glória dos anjos. Eles são espíritos puros e virgens. Tira a pureza de um anjo e ele se torna um demônio. Se você é puro de coração, então você resplandece com a glória dos anjos, bem como tem em si a obra e o bordado do Espírito Santo. O coração puro é o paraíso de Deus, onde ele se deleita em passear. O coração puro é como o pequeno céu de Deus. A pomba se deleita no ar mais puro. O Espírito Santo, que desceu em semelhança de uma pomba, se deleita na alma mais pura. Deus diz a respeito das pessoas puras de coração, assim como disse de Sião: este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei. Salmo 132:14. Deus ama o semblante mais encantador. A pessoa pura de coração é a noiva de Cristo, adornada e enfeitada com as joias da santidade. O noivo disse a respeito da noiva: roubou meu coração com o só dos seus olhares. Cânticos 4:9. É como se o noivo tivesse dito: seus olhares, que significam suas graças, as quais são como um colar de diamantes, conquistaram meu coração.
De todos os corações, Deus ama mais o coração puro. Você que se veste pelo espelho da palavra e embeleza seu ser interior. 1 Pedro 3,4. É muito precioso aos olhos de Deus, embora possa ter os olhos como Lia ou ser tão coxo quanto Barzilai. No entanto, se você for puro de coração, então você é o espelho da beleza e pode dizer: sou glorificado diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Como isso pode elevar a estima pela pureza? Essa é uma beleza que nunca desvanece e que faz com que o próprio Deus nos ame. Se devemos ser puros de coração, então não devemos nos contentar com a pureza exterior. A moralidade não é suficiente. Um porco pode ser lavado, mas continua sendo um porco. A moralidade apenas lava um homem, mas a graça o transforma. A moralidade pode brilhar aos olhos do mundo, mas difere tanto da pureza quanto uma pedra diferente de um diamante. A moralidade é apenas como espalhar flores sobre um cadáver. A pessoa que é apenas altamente moral não passa de um demônio domesticado. Muitas pessoas transformaram a moralidade em seu salvador. A moralidade condenará tanto quanto os piores vícios. Um barco pode ser afundado devido ao peso do outro, tanto quanto devido ao peso do esterco. Observe duas coisas. A pessoa moral, embora não cometa pecados graves, contudo, não está consciente dos pecados do coração. Ela não percebe a lei nos seus membros. Romanos 7:23. Nem se preocupa com a incredulidade, a dureza do coração e a vaidade dos pensamentos. Tal pessoa abomina os pecados flagrantes, mas não os pecados condenados pelo Evangelho. B. A pessoa moral se levanta contra a santidade. A cobra tem uma aparência bonita, mas possui uma picada mortal. A pessoa moral é agradável à vista, mas entretém uma antipatia secreta contra os santos caminhos de Deus. Ela odeia a graça tanto quanto o vício. O zelo santo é tão odioso para tal pessoa quanto a impureza. A moralidade não deve ser suficiente. O coração deve ser puro. Deus queria que Arão lavasse as partes internas do sacrifício. Levítico 9:14. A moralidade apenas lava por fora, mas é necessário que o interior também seja lavado. Bem-aventurados os puros de coração. 5. Os sinais de um coração impuro e de um coração puro. Vamos nos autoexaminar para saber se temos o coração puro ou não. Mostrarei os sinais de um coração impuro e em seguida os sinais de um coração puro. Esses são os sinais de um coração impuro. Um coração ignorante é impuro. Ser ignorante do pecado ou de Cristo denuncia impureza de coração. Naás, o amonita, consentiu em fazer um pacto com os homens de Jabes de Gileade, desde que pudesse arrancar os olhos direitos de cada um deles. 1 Samuel 11:2. Satanás deixa os homens ficarem com seus olhos esquerdos. Segundo a sabedoria do mundo, eles são muito perspicazes, mas o olho direito do conhecimento espiritual está completamente cegado. 2 Coríntios 4:4. A ignorância é o reduto de Satanás. Atos 26:18. Os demônios estão amarrados em correntes de escuridão. Judas 6. E o mesmo acontece com todas as pessoas ignorantes. É impossível que um coração ignorante seja santo, pois é o conhecimento que torna o coração bom, como lemos em Provérbios 19:2. Não é bom ficar a alma sem conhecimento. Qualquer pessoa que disser que seu coração é bom, ainda que sua mente seja ignorante, pode muito bem dizer também que seus olhos são bons, ainda que sejam cegos. Segundo a lei, quando a praga da lepra estava na cabeça de uma pessoa, o sacerdote deveria declará-la impura. Esse é o caso de uma pessoa ignorante. A lepra está em sua cabeça. Ela é impura. Levítico 13:45. O coração que é uma masmorra não pode ser muito puro. A graça não pode reinar onde a ignorância prevalece. Uma pessoa ignorante não pode ter amor por Deus, pois, como já foi dito, ninguém pode amar o que não conhece. Tampouco tal pessoa pode ter fé. O conhecimento deve preceder a fé. Salmos 9:10. Ela não pode adorar a Deus corretamente. João 4:22. E embora adore o Deus verdadeiro, ela o adora de maneira errada. A ignorância é a raiz do pecado. A cegueira leva à lascívia. Efésios 4:18-19. Provérbios 7:23.
A ignorância é a mãe do orgulho. Apocalipse 3,17. É a causa do erro. 2 Timóteo 3,7. E o que é pior? Da ignorância deliberada. Como já foi dito, uma coisa é ser ignorante e outra coisa é se recusar a conhecer. Muitas pessoas têm amor pela ignorância. Elas abraçam a sua doença. Jó 21,14, 2 Pedro 3,5. Mentes ignorantes são impuras. Não há como ir para o céu na escuridão. 5,2. Um coração cheio de justiça própria é impuro. Tal pessoa não vê sua necessidade de pureza, mas está mais apta a dizer: sou rica e não preciso de nada. Apocalipse 3,17. Não perceber uma doença é pior do que a própria doença. Você não ouve uma pessoa doente dizer: estou bem. Algumas pessoas pensam que não precisam de arrependimento. Lucas 15,7. Alguns pecadores julgam que estão tão bem que não podem ser curados. A pureza do coração é tão estranha para o homem natural quanto o novo nascimento foi para Nicodemos. João 3,4. É triste pensar em quantas pessoas continuam confiantes e estão prontas para abençoarem a si mesmas por não suspeitarem de sua condição terrível, até que seja tarde demais. 5,3. Aquele que atende à iniquidade em seu coração é impuro. Como diz o salmista: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66,18. O original em hebraico poderia ser traduzido literalmente por: se eu olhar para o pecado, isto é, com um olhar de cobiça. Atender ao pecado é inconsistente com a pureza do coração. O que é atender à iniquidade? A. Atendemos à iniquidade quando nos entregamos ao pecado. Quando o pecado não apenas vive em nós, mas quando vivemos no pecado. Alguns estão dispostos a abandonar todos os seus pecados, exceto algum deles. Jacó estava disposto a deixar todos os seus filhos irem, exceto Benjamim. Satanás pode manter uma pessoa presa devido a um pecado. O caçador de pássaros segura uma ave firmemente por meio de uma só garra dela. Outros escondem seus pecados, como alguém que fecha as janelas de sua loja, mas continua seu trabalho dentro de casa. Muitos lidam com seus pecados como a mãe de Moisés lidou com seu filho. Ela o escondeu na arca de juncos, como se o tivesse deixado, mas então o seguiu com seu olhar e finalmente se tornou a ama dele. Êxodo 2,9. Da mesma forma, muitos parecem deixar seus pecados, mas eles apenas os escondem dos olhos dos outros. Seu coração ainda os segue e, finalmente, eles alimentam e amamentam seus pecados. B. Atender à iniquidade é se deleitar na iniquidade. Embora um filho de Deus peque, ele não se deleita na iniquidade, como disse o apóstolo, pois não faço o bem que desejo, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7,19. Porém, as almas impuras fazem do pecado seu deleite. Elas se deleitam na maldade. 2 Tessalonicenses 2,12. Ninguém se alimenta com mais prazer de uma refeição que ama do que uma pessoa ímpia se alimenta do fruto proibido. Esse deleite no pecado mostra que a vontade está inclinada para o pecado e, como alguém já disse, a vontade é a regra e medida das ações. C. Atender à iniquidade é fazer provisão para o pecado. Como está escrito: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façam provisão para a carne, para cumprir suas cobiças. Romanos 13,14. As pessoas ímpias buscam fazer provisões para atender às suas cobiças. Essa metáfora é extraída a partir das pessoas que fazem provisões para uma família, para alimentá-la. A palavra grega usada aqui significa fazer planos para realizar um projeto. Isso é fazer provisão para a carne. Quando alguém estuda para satisfazer a carne e fornecer combustível para a sua luxúria. Foi assim que Amnon fez provisão para a carne. 2 Samuel 13,5. Ele fingiu estar doente e pediu que sua irmã Tamar cuidasse dele e fizesse sua comida. Foi através disso que ele a desonrou, sua própria meia-irmã. É algo triste quando a maior preocupação dos homens não consiste em como podem ser mais santos, mas sim em como podem satisfazer suas luxúrias. D. Atender à iniquidade é dar-lhe respeito e acolhida. Foi assim que Eló mostrou respeito para com os anjos.
Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Gênesis 19, 1 a 2. Quando o Espírito de Deus vem, ele é repelido e entristecido. Mas quando a tentação vem, o pecador se prostra perante ela, abre as portas de sua casa e diz: Entre, minha senhora. Isso é atender à iniquidade. Atender à iniquidade é não considerar as ameaças de Deus contra o pecado. Lemos sobre 7 trovões que fizeram soar as suas próprias vozes. Apocalipse 10:3. Quantos trovões na Escritura emitem sua voz contra o pecado? Como disse o salmista, sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e racha o crânio do que anda nos seus próprios delitos. Salmo 68:21. Aqui está uma passagem das Escrituras que troveja: mas os pecadores não temem esse trovão. Deixa o ministro vir como um bom Anerges, revestido do espírito de Elias, e denunciar todas as maldições de Deus contra os seus pecados das pessoas. Contudo, as pessoas que atendem à sua iniquidade não darão importância. Elas podem rir do tremor de uma lança. Jó 41:29. Isso é atender à iniquidade e algo que denuncia um coração impuro. 5.4. Um coração incrédulo é um coração. A Escritura o chama expressamente de um coração mau e descrente. Hebreus 3:12. Um coração incrédulo é mau no mais alto grau. Ele está cheio do veneno do inferno. A incredulidade é a mistura imunda de todos os pecados, a raiz e receptáculo do pecado. A incredulidade é um pecado que afronta Deus. A incredulidade chama Deus de mentiroso. Ela põe em dúvida seu poder, misericórdia e verdade. Salmo 78:19. Como diz o apóstolo, aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso. 1 João 5:10. Será que alguém pode fazer uma afronta maior ao Deus da glória? A incredulidade nos faz confiar em causas secundárias, o que é o mesmo que colocar a criatura no lugar de Deus. Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. 2 Crônicas 16:12. Ele confiou mais no médico do que em Deus. Saul buscou a feiticeira de Endor. Que grande afronta é de se apoiar em um bastão enquanto se negligencia a rocha eterna, o nosso Senhor Jesus Cristo. B. A incredulidade endurece o coração. Esses dois pecados estão ligados, como lemos em Marcos 16:14. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. A incredulidade gera um coração de pedra. A pessoa que não crê nas ameaças de Deus jamais o temerá. A pessoa que não crê nas promessas de Deus jamais o amará. O que é dito sobre o Leviatã também é verdadeiro sobre o incrédulo. O coração dele é duro como uma pedra, firme como a pedra inferior de um moinho. Jó 41:24. A incredulidade primeiro corrompe o coração e depois o endurece. C. A incredulidade gera hipocrisia. Há pessoas que se dizem cristãs, mas não acreditam que Deus é zeloso e que as chamará à prestação de contas. É por isso que elas colocam a máscara da religião e brincam de serem santos para que possam brincar com o diabo com seriedade. 2 Timóteo 3:4-5. Tais pessoas fingem adorar a Deus, mas é o ídolo do eu que elas adoram. Como remadores, elas olham para um lado e remam para o outro. O incrédulo é o maior hipócrita. D. A incredulidade faz com que alguém tenha medo das outras pessoas. O temor é a evidência de uma alma vil. O medo é uma coisa degradante. Ele desumaniza uma pessoa e faz com que ela tenha medo de ser piedosa. A pessoa medrosa busca obedecer mais por medo do que por consciência. Como diz Provérbios 29:25, quem tem medo dos outros cai numa armadilha. O que fez Abraão hesitar, Davi fingir-se de louco e Pedro negar a Cristo? Não foi o medo que eles sentiram? E de onde vem o medo, senão da incredulidade? Portanto, a Escritura cita os dois juntos, aos covardes, aos incrédulos. Apocalipse 21:8. A incredulidade é a raiz da apostasia.
Hebreus 3,12 fala sobre um coração mau e descrente que se afasta do Deus vivo. Hebreus 3,12. Qual é a razão pela qual as pessoas que uma vez pareciam as mais zelosas, agora desprezam a Deus e deixam de orar em suas famílias? Não é a incredulidade delas? Elas não acreditavam que Deus existe e que é o galardoador dos que o buscam diligentemente. Hebreus 11,6. A incredulidade é a causa da apostasia. No grego, a apistia, incredulidade, leva à apostasia. E se a incredulidade é a criadora e fomentadora de tanto pecado, então o coração incrédulo deve ser necessariamente um coração impuro. 5.5. Um coração avarento é impuro. A terra é o elemento mais impuro. A pureza do coração reside em sua espiritualidade. E o que é mais oposto à espiritualidade do que a terrenalidade? A avareza é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. A que extremos você leva os corações mortais, maldita cobiça por ouro? A avareza é a raiz do descontentamento. Por que alguém se queixa de sua condição, senão por pensar não ter o suficiente? A palavra grega para avareza significa um desejo imoderado de obter mais. Como o avarento nunca fica satisfeito, seu coração se aflige em descontentamento e impaciência. B. A avareza é a raiz do furto. O coração avarento de Acã fez com que ele roubasse a cunha de ouro, que serviu para separar sua alma de Deus. Josué 7,21. C. A avareza é a raiz da traição. A avareza fez Judas trair Cristo, como lemos em Mateus 26,15. Quanto me darão para que eu o entregue a vocês? A avareza de Absalão fez com que ele tentasse arrancar a coroa da cabeça de seu pai, Davi. Aquele que é um Demas, logo se tornará um Judas. Em 2 Timóteo 3,2 está escrito que os seres humanos serão avarentos. E logo em seguida que se tornaram traidores. Onde a avareza está na introdução, a traição estará na conclusão. D. A avareza é a raiz do assassinato. Porque Acabe apedrejou Nabote até a morte, senão para possuir a vinha dele. 1 Reis 21:13. A avareza fez muitos mergulharem sua coroa em sangue. Será que uma pessoa pode ter um coração puro enquanto suas mãos estão cheias de sangue? Isaías 1:15. A avareza é a raiz do juramento falso. Está escrito: os homens serão avarentos e, consequentemente, serão falsos acusadores, como diz 2 Timóteo 3:2-3. Pois o amor ao dinheiro levará uma pessoa a fazer um juramento falso e a quebrar um juramento justo. Aquele que vive como Midas morrerá como um perjuro. F. A avareza é a raiz da necromancia. Porque as pessoas fazem pactos com o diabo, senão por dinheiro. Elas estudam magia negra para obter ouro. Alexandre VI penhorou sua alma ao diabo para obter um papado. G. A avareza é a raiz da fraude e do furto. Aqueles que desejam ser excessivamente ricos acabarão enganando outras pessoas. É a mão cobiçosa que segura os pesos fraudulentos. Amós 8:5. H. A avareza é a raiz do suborno e da injustiça. Ela torna os tribunais de justiça grandes lugares de roubo, como diz Agostinho. Em Atenas, casos judiciais eram comprados e vendidos por dinheiro. 1. A avareza é a causa da impureza. A Escritura menciona o salário pago à prostituta. Deuteronômio 23:18. Tanto a consciência quanto a castidade são vendidas por dinheiro. J. A avareza é a raiz da idolatria. Como lemos em Colossenses 3:5, a avareza, que é a idolatria. A pessoa avarenta se curva diante da imagem de ouro. Seu dinheiro é seu Deus, pois ela confia nele. O dinheiro é o seu criador. Quando tem abundância, ela pensa que foi seu dinheiro quem a criou. O dinheiro é seu redentor. Se ela está em apuros, corre para o dinheiro e espera ser redimida. O dinheiro é seu consolador. Quando ela está triste, conta seu dinheiro e com essa harpa de ouro afaste o espírito maligno. Quando você vê uma pessoa avarenta, pode dizer: ali vai um idólatra. K. A avareza é a causa de uma pessoa ser infrutífera, mesmo desfrutando dos meios da graça. Na parábola, os espinhos sufocaram a semente.
Mateus 13:7. Essa é a razão pela qual a palavra pregada não faz mais bem. A semente muitas vezes cai entre os espinhos. Milhares de sermões estão enterrados em corações mundanos. L. A avareza é a raiz do egoísmo e da mesquinhez. Ela impede a hospitalidade. O avarento tem uma mão mirrada que não pode estender para vestir ou alimentar os necessitados. A pessoa avarenta é tão sórdida que, se sua fortuna prosperar, ela fica contente em deixar seu nome morto e enterrado. Que pecado maldito é a avareza! Será que alguém pode ser puro de coração, tendo tal raiz de amargura crescendo nele? Será que podemos dizer que um corpo está puro quando está cheio de feridas e doenças? 5.6. Um coração que odeia o bem é impuro. Miqueias 3:2. Provérbios 1:29 fala daquelas pessoas que odiaram o conhecimento. Algumas criaturas são naturalmente antipáticas uma à outra. A serpente não se aproxima dos galhos do freixo selvagem. Há uma antipatia em um coração carnal contra a santidade, e quando o ódio se transforma em malícia, então ele se torna perigoso. Assim, Juliano se opôs maliciosamente à santidade. Quando ele recebeu um ferimento mortal em batalha, ele cuspiu seu sangue no ar em indignação e clamou: ó Galileu, você me venceu. 5.7. Aquele que zomba da pureza tem um coração impuro. A palavra de Deus declara que nos últimos dias virão escarnecedores. Lucas 16:14. 2 Pedro 3:3. Há alguns que zombam da religião. Zombar da santidade é a evidência de que alguém possui um espírito ismaelita. Não somos ordenados a ser perfeitos como Deus é perfeito. Mateus 5:48. É surpreendente que a terra não se abra para engolir as pessoas que ousam abrir suas bocas para zombar da santidade, como fez com Corá e Datã. Tais pessoas são como demônios encarnados. Elas têm a condenação escrita em suas testas. Luciano, que na época do imperador Trajano havia professado a religião, depois se tornou tão profano a ponto de zombar dos cristãos e, por suas piadas e escárnios, tentou destruir a religião. No final, ele mesmo foi despedaçado e devorado por cães. Quando as feridas da lepra apareciam em uma pessoa, ela era excluída do arraial. Levítico 13:8-46. Aquelas pessoas que zombam da religião, se Deus não lhes der arrependimento, certamente serão excluídas do arraial do céu. 6. Sinais de um coração puro. Mostrarei a vocês os sinais de um coração puro. Um coração sincero é puro, como disse o salmista, em cujo espírito não há engano. Salmos 32:2. Há 4 características de um cristão de coração sincero. Um cristão de coração sincero serve a Deus com toda a integridade. Em primeiro lugar, ele serve a Deus com o coração. O hipócrita faz apenas uma demonstração exterior de obediência, como diz o profeta a respeito da obediência deles para com Deus. Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Jeremias 12:2. Pode haver uma boa aparência mesmo quando os pulmões e os órgãos vitais estão doentes. O hipócrita é bonito de se ver. Ele tem um olhar piedoso, mas um coração vazio. Porém, quando uma pessoa é sincera, seu interior é o seu melhor lado. Segundo a lei, Deus queria que as partes internas fossem oferecidas. Levítico 4:11. Um bom cristão oferece a Deus o seu interior. Quando o cristão sincero ora, seu coração ora. Ana só falava em seu coração. 1 Samuel 1:13. Em sua gratidão, o coração é o principal instrumento de louvor. Salmo 111:1. Então, a música mais agradável ocorre quando estamos cantando e louvando com o coração ao Senhor. Efésios 5:19. Em segundo lugar, o cristão sincero serve a Deus com todo o coração. Salmo 119:2. Os hipócritas têm um coração fingido. Salmos 12:2. Um coração que ama a Deus e que também ama o pecado. O coração deles está dividido. Oséias 10:2. Deus ama um coração quebrantado, mas não um coração dividido. Uma pessoa de coração sincero possui o coração inteiro, cujo fluxo completo e impetuoso das afeições se dirige a Deus. O Senhor diz a respeito de uma pessoa de coração sincero: perseverou em seguir-me.
Números 14, 24. B. Um cristão de coração sincero está disposto a passar por uma prova. Ele está disposto a dizer como salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salmo 139, 23. O metal que as pessoas têm medo de trazer para ser avaliado é suspeito. Um coração saudável gosta de ser provado pela palavra de Deus. Ele é a favor de um ministério que sonde o seu coração. Os hipócritas fogem da luz da verdade, pois essa luz revelaria seus pecados. Eles odeiam o remédio da palavra, que ao expor suas doenças, incomoda suas consciências. Uma alma que recebeu a graça de Deus ama mais aquela pregação que faz uma anatomia do seu coração. C. Um cristão de coração sincero não ousa agir minimamente contra a sua consciência. Ele é o mais magnânimo, porém o mais cauteloso. Ele é ousado para suportar o sofrimento. Provérbios 28, 1. Mas temeroso de cometer pecados. Gênesis 39, 9. Tal cristão não ousa obter uma fortuna através de artifícios pecaminosos ou escalar até seu objetivo, se para isso ele tiver que pisar nas ruínas de outras pessoas. Jacó obteve a bênção de seu pai ao enganá-lo, mas esse não é o caminho para obter a bênção de Deus. D. Um cristão de coração sincero suspeita de si mesmo. A pessoa hipócrita suspeita que outras pessoas cometeram pecados, mas tem pensamentos caridosos para consigo mesma. O cristão sincero tem pensamentos caridosos a respeito de outras pessoas e suspeita de si mesmo em relação ao pecado. Ele se examina frequentemente dizendo palavras semelhantes a estas: ó minha alma, você tem evidências de que está indo para o céu? Não há falha em suas evidências? Será que você não está confundindo a graça comum com a graça salvífica? Existem ervas daninhas nos campos de trigo que parecem flores. As lâmpadas das virgens tolas pareciam estar abastecidas de azeite. Ó minha alma, será que esse não é o seu caso? A pessoa que possui uma alma sincera, sendo sempre zelosa, age como crítica de si mesma. E assim examina as coisas no tribunal da consciência, como se elas estivessem para ser citadas imediatamente diante do tribunal de Deus. Isso é ser puro de coração. 6.2. Uma pessoa de coração puro anseia por pureza. Se Deus estendesse o cetro de ouro e dissesse a ela: peça e lhe será dado, até metade do reino, ela diria: Senhor, dá-me um coração puro, que meu coração tenha essa inscrição sobre ele: santidade ao Senhor. Deixe meu coração ser seu templo para que habites nele. Senhor, o que eu faria no céu com esse coração impuro? Que comunhão eu poderia ter contigo? Uma alma que recebeu a graça de Deus ama tanto a pureza que valoriza um coração puro acima de todas as bênçãos. A. Ela valoriza um coração puro acima das riquezas. Tal pessoa sabe que alguém pode estar vestido de púrpura e linho fino e, contudo, ir para o inferno. Ela está contente em ser pobre, desde que possa ser pura, e sabe que a pureza do coração é um certificado especial do amor de Deus. Os puros de coração verão a Deus. B. Ela valoriza um coração puro acima dos dons. Os dons não nos recomendam aos olhos de Deus. Um coração puro é a joia. Certa vez Cristo exclamou: mulher, que grande fé você tem. Mateus 15, 28. Não foi a linguagem retórica que Cristo admirou, mas a fé dela. Houveram hipócritas que tiveram dons raros. Saul tinha o espírito de profecia. Judas, sem dúvida, poderia fazer um discurso elegante. Os hipócritas entraram na igreja de Deus carregados com o ouro egípcio, do conhecimento humano. Pode haver iluminação sem santificação. Um pequeno diamante é melhor do que uma grande quantidade de latão. Um pouco de graça supera as habilidades mais florescentes. Ora, se com toda a sua alma você deseja a santidade, então você deseja um coração puro mais do que uma língua eloquente. Você tem o azeite do Espírito derramado sobre si e será coroado com uma visão gloriosa de Deus. 6.3. Um coração puro abomina todo pecado. Uma pessoa pode deixar e abandonar o pecado, embora não tenha um coração puro. A. Uma pessoa pode deixar o pecado por falta de oportunidade para pecar.
Tal pessoa pode deixar o pecado como alguém pode prender a respiração enquanto mergulha na água e em seguida voltar a respirar. A pólvora não faz barulho até que o fogo seja colocado nela. O relógio fica parado até que os pesos sejam colocados nele. Deixe uma tentação vir, que é como pendurar dos pesos, e então o coração voltará rapidamente a pecar tanto quanto antes. B. Uma pessoa pode deixar de pecar por medo da punição. Uma pessoa deixa de saborear um prato que ela ama por medo de que ele lhe traga alguma doença. Há um conflito em um pecador entre as paixões do desejo e o medo. O desejo o estimula ao pecado, porém o medo, como freio, o impede de cometê-lo. Não é a vileza da serpente que ele teme, mas a picada dela. C. Uma pessoa pode deixar de pecar para poder realizar um plano. Ela tem um plano em andamento e seu pecado pode arruinar seu plano. Algum herdeiro rico se apressaria para cometer muitos excessos, mas ele se comporta adequadamente para evitar ser privado da herança. Quão bom era Joás enquanto o sacerdote Joiada vivia. A prudência, assim como a consciência, pode restringir o pecado. Além disso, uma pessoa pode abandonar o pecado e ainda assim não ter um coração puro. Eu confesso que abandonar o pecado é algo significativo. Tão querido é o pecado para as pessoas que elas abrirão mão do fruto de seu corpo pelo pecado de suas almas. O pecado é a Dalila que enfeitiça e é muito bom ver os homens divorciados dela. Contudo, pode haver um abandono do pecado sem que haja uma pureza de coração. O pecado pode ser abandonado por motivos errados. Uma pessoa pode abandonar o pecado por moralidade. Argumentos morais podem suprimir o pecado. Li sobre um pagão devasso que, ao ouvir Sócrates ler uma palestra ética sobre virtude e vício, foi embora mudado e não mais seguiu seus vícios anteriores. Ao ver a beleza da virtude, Catão, Sêneca e Aristides levaram vidas irrepreensíveis. Uma pessoa pode abandonar o pecado por política. Uma pessoa pode abandonar o pecado não por respeito à glória de Deus, mas para seu próprio crédito. A imoralidade vai acabar com seu patrimônio e prejudicar a honra de sua família. Portanto, por política, tal pessoa abandonará o pecado. Uma pessoa pode abandonar o pecado por necessidade. Talvez ela não consiga mais seguir o ritmo do pecado. O adúltero envelheceu e o bêbado ficou muito pobre e doente. Seu coração está voltado para o pecado, mas tal pessoa ou foi abandonado por seu dinheiro ou por sua força. Como uma pessoa que ama caçar, mas as algemas de sua prisão em que ele se encontra não permitem que ela faça o que ama. A pessoa que é obrigada a abandonar o pecado, na verdade, não é tanto alguém que abandona o pecado, quanto alguém que foi abandonada pelo pecado. O coração puro aos olhos de Deus é o da pessoa que abomina o pecado, como o do salmista que disse: detesto todo caminho de falsidade. Salmo 119, 104. Isso é excelente, de fato, porque agora o amor pelo pecado está crucificado. Um hipócrita pode deixar o pecado e, contudo, continuar a amá-lo. Assim como a serpente troca sua pele, mas mantém sua picada peçonhenta. Porém, quando uma pessoa pode dizer que abomina o pecado, então o pecado está morto na raiz. Um coração puro se abstém do pecado, como uma pessoa faz com uma comida pela qual tem aversão. Quando uma pessoa odeia o que antes amava, isso é sinal de que agora ela tem uma nova natureza. E por odiar o pecado, tal pessoa passa a lutar contra ele com a espada do Espírito. Efésios 6,17. Como uma pessoa que odeia uma serpente busca matá-la. 6.4. Um coração puro evita a aparência do mal. Como disse o apóstolo, abstenham-se de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Um coração puro evita o que pode ser interpretado como mal. Aquele que é leal ao seu príncipe não apenas evita traí-lo, mas se abstém até mesmo daquilo que tem uma aparência de traição. Um coração que recebeu a graça de Deus é cauteloso em relação ao que parece pecado. Quando a patroa de José o segurou e disse: venha para a cama comigo, ele deixou sua roupa nas mãos dela e fugiu. Gênesis 39:12. Ele evitou a aparência do mal
e não queria ser visto na companhia dela. Assim, o coração puro evita tudo que possa ter a suspeita de pecado. Um coração puro evita a suspeita de pecado em relação a si mesmo, e ele faz isso de duas maneiras. Em primeiro lugar, porque a aparência do mal é frequentemente uma ocasião de mal. O galanteio é uma aparência de mal e muitas vezes ocasiona o mal. Se José tivesse ficado íntimo da sua patroa de maneira leviana, imprudente, ele poderia com o tempo ter sido levado a cometer imoralidade com ela. Alguns, motivados por novidade e curiosidade, foram assistir uma missa e depois emprestaram ao ídolo não apenas seus ouvidos, mas seus joelhos. Muitos, por coceira nos ouvidos, foram ouvir falsos mestres e voltaram para casa com suas cabeças corrompidas. Quando Diná quis passear, acabou perdendo sua castidade. Gênesis 34:2. Um coração puro prevê o perigo e evita a aparência do mal. É perigoso se aproximar de um ninho de vespas. Os homens que se aproximaram da fornalha foram queimados. Daniel 3:22. Em segundo lugar, porque a aparência do mal pode manchar seu bom nome. Um bom nome é um unguento precioso. É melhor do que ouro fino. Provérbios 22:1. Isso nos recomenda a Deus e aos anjos, coisa que nem mesmo as riquezas podem fazer. Ora, uma pessoa piedosa evita a aparência do mal, para não prejudicar seu bom nome. Que consolo uma pessoa pode ter em sua vida quando seu nome está arruinado? Um coração puro evita aquilo que é suspeito de ser pecado devido à sua reverência e respeito à santidade de Deus. O Senhor odeia até mesmo a aparência do mal. Deus abomina os hipócritas porque eles não têm mais do que a aparência do bem, e ele ficará aborrecido com seus filhos se eles até mesmo tiverem a aparência do mal. Um coração que recebeu a graça divina sabe que Deus é zeloso e que não suporta que seu povo se aproxime do pecado. Portanto, ele mantém distância do pecado e sequer se aproxima do mal, cheiro da corrupção. Seu um coração puro evita até mesmo a aparência do pecado em relação às pessoas piedosas. A simples aparência do mal pode escandalizar um irmão fraco. Um coração que recebeu a graça de Deus não teme apenas contaminar sua própria consciência, mas teme ofender a consciência de seu irmão. Ainda que determinada coisa seja indiferente, se ela parecer mal e puder entristecer outra pessoa, devemos nos abster dela. 1 Coríntios 10, 25-28. Pois, como disse o apóstolo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. 1 Coríntios 8:12. O cristão fraco é um membro de Cristo. Portanto, pecar contra um membro é pecar contra Cristo. Um coração puro evita até mesmo a aparência do mal em relação aos ímpios. O apóstolo nos exorta a andar com sabedoria diante dos incrédulos. 1 Tessalonicenses 4:12. Os ímpios observam nossos passos em busca de qualquer deslize. Como eles ficariam felizes com qualquer coisa que pudesse servir de pretexto para criticar a religião? Os mestres cristãos são colocados como estrelas na órbita mais alta da igreja, e se houver apenas a aparência de qualquer movimento excêntrico ou irregular, os ímpios abririam imediatamente suas bocas para proferir novas críticas contra a piedade. Ora, a fama e a honra do Evangelho são tão queridas para um coração piedoso que ele preferiria morrer do que comprometê-las ou ofuscá-las. Portanto, por meio disso, vamos nos avaliar se somos puros de coração. Será que evitamos a menor aparência de pecado? Infelizmente, existem muitas pessoas que se colocam em situações propícias ao pecado. Elas tentam o diabo a tentá-las. Algumas pessoas vão a peças e comédias que são combustível e a tentação para a luxúria. Outras frequentam reuniões heréticas e Deus muitas vezes, em sua justiça, as deixa incorrer em ações pecaminosas, pois tais pessoas sequer evitam a aparência do pecado. O salmista falou de certas pessoas do povo de Deus que se mesclaram com as nações e aprenderam seus costumes. Salmo 106, 35. Corações puros fogem da ocasião de pecado.
João não suportava a companhia do herege Cerinto. Policarpo não queria nenhuma conversa com Marcião, o herege, mas o chamou de primogênito do Satanás. Basílio disse que os cristãos, em seu tempo, evitavam as reuniões de hereges e as consideravam como as próprias escolas do erro. Evite a aparência do mal. O apóstolo nos ordena seguir coisas que são de boa fama. Filipenses 4:8. 6.5. Um coração puro executa deveres sagrados de maneira santa. Essa maneira santa, ou ordem adequada, consiste em 3 coisas. Preparar o coração antes da prática de um dever. Um coração impuro não se importa em como se lança apressadamente para obedecer a uma ordenança. Ela vem sem preparação e vai embora sem proveito. O coração puro é um coração preparado. Ele se veste por meio de autoexame e da oração, antes de se dedicar à prática de um dever. O coração é como a terra, que após ser preparada, fica pronta para receber a semente, e como o instrumento que após ser preparado e afinado, fica pronto para tocar a música. O meu coração ferve com palavras boas. Falo o que tem feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia, desde os palácios de marfim de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu Senhor. Adora. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é enriquecido de ouro. Levá-la ao rei com vestidos bordados. As virgens que acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo estarão. Elas sentarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos. Deles farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração. Por isso os povos te louvarão eternamente. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia,
Desde os palácios de marfim de onde te alegram, as filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu Senhor. Adora-o.